Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel e estamos aqui nessa penúltima aulinha de GA para falar sobre esse seguinte tópico, que é muito legal, inclusive: superfícies e quadrigas. Já adianto de início, tá, gente, que essa aulinha vai ser um pouquinho chata no seguinte sentido: tudo aqui é 3D, tá? Superfície e quadrigas são coisas 3D, então, como eu estou fazendo no papel, meus desenhos não ficaram bons, tá? Eu já adianto. Então, caso vocês tenham um pouquinho de dúvida no desenho, é só jogar no Google, tá? Paraboloide elíptico, que vai ser uma coisa que vai aparecer mais pra frente aqui, que vocês vão ver a imagem certinha, bonitinha. Até tentei imprimir os negócios pra trazer aqui pra vocês, mas não deu certo. Então, vamos lá. Vou tentar explicar da melhor maneira possível, né? Vamos lá. O primeiro que a gente vai ver vão ser as superfícies, né? A gente vai ver a primeira superfície esférica, que a gente vai chamar sempre de S, tá? Toda superfície a gente vai chamar de S, para facilitar. E no caso da esférica, a gente vai ter um centro C e um raio S, e um raio R, tá? Gente, só para constar, né? Superfície esférica, qual que vocês imaginam que deve ser a cara dela, né? Eu já vou adiantar aqui que vai ser isso aqui. Vai ser uma esfera, tá? Mas na verdade não é uma esfera, tá? Porque esfera, ela tem volume. Esfera, tipo assim, é o todo. É tipo o interior e a superfície. O que a gente tá mexendo aqui é só com essa casca aqui, tá? Então, tipo assim, aqui não vai ter volume, aqui não vai ter área, obviamente. Né? Isso aí a gente vê em cálculo 2 e 3. Mas tô falando assim, superfície esférica não é uma esfera. Tipo, é o mesmo formato. Mas esfera é uma coisa, superfície é outra. Superfície é só a extremidade, digamos assim, né? Então, vamos lá. Superfície esférica S de centro C e raio R é toda superfície que é o conjunto de pontos no espaço E3, tais que a distância do ponto de qualquer ponto da superfície até o centro é uma constante igual a R. É só lembrar da circunferência, né, gente? Circunferência é a mesma coisa. São conjuntos de pontos no espaço E2, tais que a distância de um ponto da superfície da extremidade até o centro é uma distância R também. Aqui o que muda é que o espaço é 3. Então, tipo, é uma coisa 3D. Mas é a mesma coisa, certo? E eu tenho certeza que vocês viram no ensino médio, né, pelo menos a maioria, vocês viram a equação de circunferência lá em GA, né, porque até inclusive cai muito no Enem, né? Que é essa mesma equação reduzida aqui, que é x menos x0 ao quadrado mais y menos y ao quadrado igual a raio ao quadrado, né? Aqui o que muda é que vai acrescentar essa terceira coordenada aqui, z menos z0 ao quadrado. Sendo que, obviamente, esses x0, y0 e z0 são as coordenadas do centro. E esse R aqui é o raio da superfície esférica, certo? Então, isso aqui é o que você tem que guardar. É a equação da superfície esférica, da equação reduzida da superfície esférica, tá? Caso nós desenvolvamos isso aqui, a gente vai abrindo os produtos notáveis aqui, certinho e tudo mais, a gente vai chegar nisso aqui. Obviamente que eu já assumi com o x0, com o y0 e com o z0 aqui, eu fui substituindo eles por A, B, C e D. O x, o y e o z continuam, obviamente, não posso que eles são as coordenadas do ponto aqui, né? Mas o que é o A, o B, o C e o D? O A vai ser menos 2x0, o B vai ser menos 2y0, o C vai ser menos 2z0 e o D vai ser x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado menos o raio ao quadrado. Eu tenho certeza que vocês viram algo parecido com isso lá no ensino médio também, isso aqui para circunferência. Vocês desenvolviam essa equação aqui, chegavam numa coisa dessa forma, e vocês chamavam aquele mundo de letra aqui, x0, y0, desses números aqui, A, B, C e assim por diante. É a mesma coisa aqui, você está só chamando novas incógnitas para servir desse papel aqui, certo? Então é basicamente isso, tá, gente? Ó, quando aparecer um exercício que tem uma equação dessa forma aqui, isso aqui vai ser uma superfície esférica, tá? E para você achar o centro e o raio, é só você usar isso aqui. Vamos supor que aqui tem um 2, por exemplo. Aqui vamos supor que o A seja 2. Então, se você jogar o 2 aqui, vai ficar 2 igual a menos 2x0. Caso você isole o x0 aqui, você vai achar que o x0 é menos 1. Portanto, a primeira coordenada do centro, que é o x0, é igual a menos 1, certo? Então, é fazer isso com tudo, tá? Para achar o raio, por exemplo, você tem que ter o x0, tem que ter o y0, tem que ter o z0, tem que ter o d. É um pouquinho mais complicado, mas também bem fácil, tá? Então, é isso, gente. É isso. Agora, o próximo tópico aqui é o seguinte. Caso esses negocinhos aqui, ó, a quadrado mais b quadrado mais c quadrado menos 4d seja igual a zero, esse conjunto de pontos vai ser um ponto, tá? Se você fizer a álgebra disso aqui, como se você fizesse um sistema como se você tentasse solucionar essa equação aqui, digamos assim, você vai achar que se essa relação aqui for igual a zero, isso aqui tudo é um ponto. Só um ponto mesmo, tá? Nos exercícios pode aparecer, tá? Isso pode aparecer.
Caso isso aqui, essa mesma coisa, seja menor que zero, o conjunto é vazio, tá? E caso isso aqui seja maior que zero, isso aqui é de fato uma superfície esférica, tá? Então isso aqui, gente, é só uma teoriazinha, tipo assim, do que pode ser isso aqui, tá? Essa equação aqui, ela pode ser um ponto, um conjunto vazio ou uma superfície esférica. Depende disso aqui, ó. Disso aqui. É obviamente que esse A, B e C é isso aqui, tá? É isso aqui. O A, B, C e o D, na verdade, né? Então, caso você troque esses A's, B's, C's, D's aqui por esses negocinhos aqui, menos 2x0, menos 2x0 e assim por diante, você vai achar que essas relações aqui vão indicar o que é, tá? Se é um ponto, se é um conjunto vazio ou se é uma superfície esférica. É óbvio que a maioria vai ser superfície esférica, né? Porque a gente está interessado em trabalhar com superfície esférica aqui, né? Então, enfim. Trouxe um exemplo aqui que é a superfície esférica mais famosa, né? Que é a superfície esférica centrada na origem e de raio 1. Ou seja, obviamente que se é centrado na origem, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0. E o raio é obviamente 1. Então é a famosa equação x² mais y² mais e² é igual a 1, certo? É essa aqui. Perfeito? Então, gente, sobre superfície esférica é isso. A gente vai ter mais dois tópicozinhos dessa superfície esférica, mas que juntam com o negócio de plano, tá? Então, caso vocês não se lembrem de plano, volta lá na aula para vocês verem o que é um plano certinho, tá? Então, plano tangente, tá? Que para quem não se lembra, quando você fala que algo é tangente a alguma coisa, é como se você estivesse encostando nesse negócio em um único ponto, localmente no caso, tá? Então, enfim. Então, ó, o plano π, ele é tangente a uma superfície esférica se. Uma superfície esférica S, sim. Então, vamos primeiro olhar para o desenho, né? Aqui a gente tem um plano π aqui embaixo e aqui a gente tem essa superfície esférica aqui em cima, tá? O plano é tangente à superfície esférica por quê? Porque ele se encontra em apenas um ponto, que eu chamei ponto T, de tangência aqui em vermelho, certo? E a gente vai ter algumas propriedadezinhas para esse plano ser de fato tangente a essa superfície esférica. Então, vamos lá. Primeira coisa, a intersecção entre o plano e a superfície esférica S é um ponto, que é o ponto de tangência, que é o ponto T que eu chamei aqui, né? É óbvio que é isso, gente, porque eu acabei de falar. Quando algo é tangente a alguma coisa, quer dizer que eles se encontram em um único ponto, obviamente, certo? Vamos supor, por exemplo, uma reta é tangente à circunferência. Então, só tem esse ponto aqui. A gente vê muito isso aqui no ensino médio, né? Agora aqui é um plano tangente a uma superfície esférica. É a mesma coisa que isso aqui, só que em 3D, entendeu? Então, quer dizer que a intersecção entre esse plano aqui embaixo e a superfície aqui em cima é um único ponto, certo? Além disso, essa retinha CT, que é a ligação entre o centro e o ponto de tangência, ela é perpendicular ao plano, né? Isso é uma propriedade aqui importante, né? Essa retinha vai ser perpendicular ao plano, onde T pertence à intersecção da superfície com o plano, né? Eu já falei disso no item anterior, né? E, obviamente, que a distância entre o centro e o ponto vai ser raio, tá? Porque, obviamente, que como o plano encontra a superfície em apenas um ponto, quer dizer que esse ponto está na superfície da esfera, certo? Ou seja, a distância desse pontinho da superfície até o centro nada mais do que o próprio raio. Isso aí está muito óbvio, né? Então, caso vocês encontrem um exercício que fala de plano e superfície esférica e vocês vejam alguma dessas características aqui, desconfiem que é um plano tangente, certo? Apenas um ponto em comum, certo? É isso. Agora, além do plano tangente, a gente vai ter o plano secante. Esses nomes tangente, secante, a gente já viu no ensino médio, acho que vocês vão se lembrar, que secante, no caso lá no ensino médio, a gente falava, por exemplo, assim, a reta secante de circunferência é a que encontra em mais de um ponto. Então seria essa aqui, por exemplo, que encontra em dois aqui, né? Aqui a gente vai ter um plano secante que intercepta a superfície esférica não só em um ponto. No caso, vão ser infinitos pontos, tá, gente? Vão ser infinitos. Por quê, ó? Vamos pegar essa imagem aqui. Ficou um pouquinho ruim, mas acho que dá pra entender, ó. Aqui a gente tem a superfície esférica S e aqui a gente tem um plano π. É como se você passasse uma faca na superfície esférica. Tipo, essa faca é o plano π, digamos assim. Só que você não passa na extremidade dela, que no caso seria o plano tangente. Você passa aqui dentro dela em algum ponto, certo? Poderia ser no centro? Poderia. Aqui eu desenhei aqui nessa parte para ficar um pouco mais visível, né? Então, vamos lá. Superfície esférica S, centro C e raio R. O plano π é secante a S se a distância do centro ao π é menor que o raio. E por que isso, né? Porque se fosse tangente, a distância do centro até o π seria o próprio raio. Se for menor, quer dizer que é secante, certo? Porque, ó, nota que o π ele está para baixo da extremidade. Então, a distância do centro até o ponto o ponto que o plano encosta na circunferência é o ponto π aqui, né? Então, isso aqui é menor que o raio, tá? Claramente, isso aqui é menor que o raio, por causa que o raio é isso aqui, certo?
Aqui eu já vou adiantar que a gente vai ter uma relaçãozinha muito importante aqui, né? Que é o raio ao quadrado, que é essa distância aqui, vai ser igual ao ρ quadrado, que eu já vou explicar o que é, mais a distância do centro até o ponto que o plano encosta na circunferência, na superfície esférica, isso ao quadrado. Esse ρ aqui é o raiozinho, isso aqui é importante, tá, gente? O ρ é como se fosse o raiozinho dessa circunferência que é formada quando você corta o plano na superfície esférica. Pensa numa laranja, por exemplo. Pensa numa laranja. Quando você corta ela assim, lá dentro, você não percebe que vai ficar uma circunferência menorzinha nela? Então, o raiozinho dela é esse ρ aqui, certo? É basicamente isso. Essa circunferência a gente chama aqui de epsilon, nesse caso, né? Que é a intersecção entre a superfície esférica S e o plano π, certo? A gente chama essa circunferência aqui de circunferência epsilon. Pode chamar de qualquer coisa, né? A gente só chamou de epsilon para, enfim. E essa circunferência epsilon, ela pode ser dada por um sistema de equações, que é qual? Isso aqui, que é a superfície esférica S, e isso aqui, que é a equação geral do plano π, certo? A solução dessas equações aqui, a solução comum, descreve essa circunferência, certo? Então é basicamente isso, tá? Essa epsilon vai ter centro em P, que é o ponto em que o plano corta a superfície esférica, né? E o raio φ, que eu coloquei aqui, né? Note também o que eu coloquei aqui. Que esse P aqui é a projeção ortogonal do centro em π. Isso, exatamente isso. O ponto P, que é o ponto que o plano encosta na superfície esférica, ele é a projeção ortogonal do centro nesse plano π. Como eu sempre falo de projeção ortogonal, eu gosto sempre de falar de sombra, no caso, né? Então, esse ponto P é a sombra do centro no plano π, certo? É basicamente isso. Então, vamos lá. Acabando a superfície esférica, vamos falar um pouquinho sobre superfície cilíndrica. Essa aqui é mais rápida, assim como a próxima também vai ser. Superfície cilíndrica vai ser uma coisa parecida com essa aqui, ó. Tentei da melhor forma possível, tá? Então, essa é como se fosse isso aqui. Então, vamos descrever ela, digamos assim, né? Vamos supor que essa curva C aqui em vermelho, não ficou muito destacada, eu vou tentar destacar um pouquinho mais, ó. Essa curva C aqui. E a gente vai ter essa curva C e essa reta delta aqui do lado. Uma superfície é cilíndrica se a reunião das retas paralelas a essa reta delta, ou seja, retas assim, ó, essa e assim por diante. Se a superfície vai ser cilíndrica, se a gente pegar a reunião dessas retas paralelas que passam por algum ponto dessa curva C, certo? Então pensa comigo, ó. A gente tem essa curva C aqui no espaço. Ela pode ser qualquer coisa. E a gente tem essa reta aqui, delta, certo? O conjunto de retas que são paralelas a essa reta delta e que passam pela curva C vai ser chamada de superfície cilíndrica, certo? E são todas essas aqui, ó. É óbvio que vai ter infinitas retas, obviamente, né? Então aqui vão ter várias e várias e várias. Então é isso, tá? Então é o quê? Reunião das retas paralelas a delta, que é essa reta matriz aqui, digamos assim, que passam por algum ponto C, certo? Outra coisa, gente, é o seguinte. Vamos dar um exemplo de uma superfície cilíndrica, né? Eu desenhei essa superfície aqui cilíndrica, que é um exemplo, que tem essa equação aqui. Essa equação aqui, gente, não é a equação da superfície cilíndrica geral, tá? É da superfície cilíndrica específica desse desenho aqui, tá? E aí você vai ter essa equação aqui, x² sobre a² menos y² sobre b² é igual a 1. Isso aqui lembra o quê, gente? Isso aqui lembra uma hipérbole, certo? Mas isso aqui não é uma hipérbole. Só seria uma hipérbole se eu tivesse apagado esse z aqui, ó. Se fosse xy, tal que isso aqui. Isso seria uma hipérbole. Mas como isso aqui tem uma terceira coordenada, então isso aqui é uma coisa 3D. Então isso aqui não é uma hipérbole, isso aqui é uma hipérbole 3D, digamos assim, né? Então essa hipérbole, entre aspas, né? Ela é uma hipérbole em que o z varia à vontade. Porque aqui nessa equação a gente não tem o z, certo? Então o z ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser π, ele pode ser 1, ele pode ser 1000, pode ser 1 milhão e por aí vai, né? Então o z ele pode variar para cima e para baixo à vontade, certo? Então seria essa superfície cilíndrica aqui. Um outro exemplo seria essa aqui, ó. x, y e z, tal que x² sobre a² mais y² sobre b² é igual a 1. Isso aqui seria uma superfície cilíndrica também. Isso aqui seria uma elipse, se fosse xy, mas como tem o z, ele varia à vontade, então é isso aqui, ó. É o cilindro que a gente conhece, certo?
ele pode variar à vontade, certo? Mas isso aqui, a gente nota que isso aqui, ó, isso aqui não é uma circunferência necessariamente, tá? Lembra, gente, que elipse é o geral. Circunferência é um caso específico de elipse, tá? Não lembro se eu falei isso na aula de cônicas para vocês, mas a circunferência é uma elipse que tem os dois eixos iguais, certo? Então, se isso aqui for igual a isso aqui, então isso aqui é uma circunferência, que é o que a gente mais trabalha no ensino médio, né? Um cilindro que tem a área da secção transversal circular, certo? Mas caso isso aqui seja maior que isso ou menor que isso, tanto faz, aí isso aqui seria uma elipse, certo? No caso, então, se A fosse igual a B, seria um cilindro de secção transversal circular, certo? Se o A for diferente de B, vai ser só uma elipse, tá? Então, enfim, é isso. Agora, um pouco menos importante que isso, mas também é bom falar, vai que aparecer em algum exercício, né? É a superfície cônica. É a mesma lógica que a superfície cilíndrica, tá? Vai ser uma curva C em vermelho aqui e um ponto V, tá aqui esse ponto aqui, ó, que ele não pertence à curva, tá? Note que eu coloquei aqui, ó, ele não pertence à curva. Esse ponto V ele não pode pertencer a ela. A superfície cônica vai ser a reunião das retas que passam por esse ponto fixo V e passam por um ponto Q que pertence à curva C, certo? Eu coloquei aqui, ó, é a reunião das retas VQ, onde o Q percorre C. Então, tipo assim, ó, é todo ponto aqui Q que percorre essa curva C, certo? Isso aqui vai formar uma superfície cônica, né? Como, por exemplo, x, y e z, tal que z quadrado é igual a x quadrado sobre a quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado, vai ser isso aqui. Vão ser duas elipses aqui, né? Ó. Essas elipses aqui vão ser duas elipses, né? Note que esse desenho aqui, ó, essa equação aqui gera esse desenho, que forma essas duas elipses simétricas aqui. E por que simétrica, né? Porque se você pegar um ponto x, y e z, se esse ponto satisfaz essa equação aqui, então quer dizer que o ponto x, y e menos z também satisfaz. Então a gente tem uma simetria em relação ao eixo z0. Por que isso? Porque se você pegar esse z quadrado aqui, se vale o z normal, o z positivo, então o menos z também vale. Por quê? Menos z ao quadrado é igual a z quadrado. Então, se o z é positivo vale, então o menos z também vale, certo? Então, é isso. Quando a gente tiver o z diferente de zero nessa equação aqui, a gente tem essas elipses aqui, ó. Essas aqui, ó. São secções transversais aqui, certo? É isso, gente, basicamente. Então, de superfície a gente acabou. Agora a gente vai entrar em quádricas. E, gente, prometo que essa parte aqui vai ser bem rápida. Por quê? Já adianto que, ó, pode assustar muito isso aqui, tá? Eu sei que eu passei para vocês na aula de cônicas, aquela equação gigante de cônicas, que tem aquele monte de coeficientes, depois passei aqueles negócios para vocês de como reduzir, fazer translação, fazer rotação. Aqui não vai ter isso, tá? A gente tem essa equação aqui na teoria, mas aqui no contexto de GA, para a gente de engenharia elétrica, a gente vai só trabalhar com quádricas na forma reduzida, então a gente não vai usar isso aqui. É só para saber que isso aqui é uma quádrica, né? Mas a gente não vai usar isso aqui, certo? A gente, na verdade, a gente só vai trabalhar com quádricas aqui em GA, identificando-as pelo desenho e pela equação, certo? Então a gente vai ter 5 exemplos aqui, 4 ou 5, se não me engano, de quádricas, para identificar pela equação e pelo desenho, tá? A primeira que a gente vai chamar vai ser elipsoide, que vai ser a superfície, S, que contém um conjunto de pontos de 3 dimensões, x, y e z, certo? Tais que a equação é dessa forma aqui. X quadrado sobre a quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado, mais e quadrado sobre c quadrado é igual a 1. Note que isso aqui lembra muito, obviamente, né, a elipse, né? Porque a elipse é o como, né? Elipse, ela é x quadrado sobre a quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado, é igual a 1, certo? Aqui a gente adiciona uma terceira coordenada, que é o z, com esse terceiro eixo aqui, que é o c. Note que o a, o b e o c são sempre positivos aqui, né? Então, o desenho seria algo parecido com isso, tá? Então, se aparecesse aqui na prova, esse desenho aqui, vocês vão ter que achar uma equação que descreve ele, tá? E note, gente, que isso aqui tem que ser sempre positivo, tá? Aqui também teria um mais aqui, ó. Sempre positivo aqui, tá? É igual lá em elipse. Lá em elipse é tudo positivo, então aqui também tem que ser tudo positivo. Isso aqui vai ser importante mais pra frente, daqui a pouco, porque vão aparecer alguns sinais negativos nessa equação aqui. E vai começar a mudar o desenho. Então, ó, apareceu esse desenho, acha uma equação que tem tudo positivo. Apareceu essa equação, acha esse desenho aqui, essa elipse, certo? Esse elipsoide, na verdade, né? Esse aqui é um elipsoide, que é uma quádrica
que é como se fosse uma cônica 3D, digamos assim, né? É a versão da cônica, só que em 3D, certo? A segunda quádrica notável aqui é o hiperboloide de uma folha, tá? Não me pergunte por que de uma folha, porque eu não sei, tá? Não sei mesmo. Então, uma superfície S, que tem um conjunto de pontos de 3 coordenadas, tais que a gente tem essa equação aqui. Isso positivo, isso negativo, igual a 1. Note, gente, ó, detalhe aqui, tá? Detalhe. Essa aqui é para essa equação, é para essa coisa aqui, tá? É para essa coisa. Mas só um detalhe aqui, gente, ó. A gente poderia ter também um hiperboloide de uma folha dessa forma aqui, ó. Isso aqui, isso aqui e isso aqui, certo? Ou também isso aqui e isso aqui. Ou seja, eu sempre gravei assim, ó, hiperboloide de uma folha, ó, tem um sinal de menos, certo? Não importa onde é, não importa. Pode ser no X, pode ser no Y, pode ser no Z. Não importa onde é. O que importa é, tem um sinal de menos, certo? E só um detalhezinho aqui, gente, ó, eu falei pra vocês que aqui nesse curso de GA, o importante para cônicas aqui, para quádricas, vai ser você identificar elas pela equação e pelo desenho, tá? Isso aqui é o mais importante. Então isso aqui é como se fosse um cilindro, tá? Mas é quase como um cilindro. Mas eu vou tentar ajudar vocês a identificar como que faz o desenho, entre aspas, que vocês não vão ter que fazer pela equação. Pensa assim, ó, se eu zerasse o Z, o que sobraria? Essa equação aqui igual a 1. Isso aqui não é uma elipse? Então, se eu zerar o Z aqui, a gente vai ter elipses. Essa aqui, ó. Note que quando eu zero o Z, a gente tem elipses, certo? No plano XY, onde o Z é igual a 0, a gente tem elipses. Mas se eu zerar o Y, a gente tem isso aqui que tem um menos. E se eu zerar o X, a gente tem isso aqui que tem um menos. Então, tanto no plano YZ quanto no plano XZ, que a gente tem ou o X ou o Y iguais a 0, a gente vai ter o que como resultado? Hipérboles, certo? Isso aqui gira, tá? Isso aqui gira. Então, a gente tem hipérbole aqui, atrás do desenho também, e por aí vai. Então, é isso, gente. Caso vocês queiram saber melhor, use o GeoGebra 3D, que ajuda muito nessa parte aqui, tá? Eu coloquei lá no guia como recomendação para vocês, então é muito bom vocês usarem isso aqui para identificar as quádricas certinho pelos desenhos e por aí vai, né? Vocês podem colocar qualquer coisa aqui no A, meio C, porque é só colocar um número negativo, um número positivo que vai funcionar. Então, é só identificar dessa forma. Zerou o Z, sobra elipse. Zerou o Y ou o X, sobra uma hipérbole. E assim por diante. Tá? Agora aqui no hiperboloide de duas folhas, que vai ser o seguinte, também não sei porque duas folhas, né? A gente vai ter essa equação aqui, que eu vou falando de uma forma mais rápida, que vai ter dois sinais de menos, certo? Não importa onde seja, a gente poderia ter, por exemplo, essa equação aqui, ó. Mais o y quadrado, b quadrado, o menos z quadrado, sobre c quadrado é igual a 1. Então, hiperboloide de duas folhas, dois sinais de menos, certo? E o desenho é dessa forma aqui. Novamente, caso você queira tentar interpretar um pouquinho o desenho, se você zera o x, sobra uma hipérbole. Se você zera o y, sobra uma hipérbole. Se você zerar o z, vai sobrar o quê? Uma elipse, no caso, né? Vai sobrar uma elipse. Então, gente, é isso, tá? É isso, basicamente. Hiperboloide de duas folhas, dois sinais de menos, e é isso, tá? Basicamente, o desenho é esse. É só você entender como que funciona a equação, lembrar que hiperboloide de duas folhas tem dois sinais de menos, e tentar lembrar um pouquinho do desenho, né? Que vão ser essas, como se fosse elipses aqui, tipo, digamos assim, né? É isso. Agora, o paraboloide elíptico, que aparece muito em cálculo 2, tá? Muito. Vai ser essa equação aqui, z é igual a x quadrado sobre a quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado. Não esquece de lembrar, gente, que a superfície, vou colocar aqui, ó, superfície cônica, que a gente colocou lá atrás, ela tinha um z quadrado, tá? Aquele exemplo que eu coloquei lá tinha essa cara aqui, ó. Era um exemplo de superfície, isso aqui é um exemplo de superfície cônica, que tem esse z quadrado. Isso aqui não tem nada a ver com parábola de elipse, tá? É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Essa equação aqui, ela é esse desenho aqui. E, novamente, se você zerar esse cara aqui, o que sobra aqui, gente? O que vocês acham que é isso aqui? Isso aqui é uma função de segundo grau. Isso aqui vai ser uma parábola, né? De z em função de x. Então, seriam essas parábolas aqui, ó. Isso aqui. E assim por diante.
Se você zera o x também, vai ser a mesma coisa, certo? E vão ter essas circunferências aqui, né? Caso você coloque, por exemplo, que o z, sei lá, o z é igual a 1, isso aqui vão ser elipses. Eu falei errado, tá? Não é circunferência. A circunferência vai ser quando se o a for igual ao b, tá? Então vão ser sempre elipses aqui, certo? E por fim, a mais chata de todas para desenhar e para entender vai ser essa aqui, paraboloide hiperbólico, paraboloide hiperboloide, né? Que é a famosa cela, no que a gente fala, né? Que isso que parece uma cela de cavalo, no caso, né? É a superfície que vai ter essa cara aqui. É a mesma coisa, z é igual a isso aqui, só que tem um sinal de menos, tá? Um sinal de menos. Não importa se o z se o menos está aqui ou se o menos está aqui. E a gente poderia ser assim também, ó. X é igual a z quadrado sobre a quadrado menos o y quadrado sobre b quadrado. Poderia ser assim também, tá? Não necessariamente precisa ter o z isolado aqui, tá? Pode ter o x ou o y, tá? Não interessa. E o menos pode ser em qualquer lugar aqui. O que não pode ter, no caso, é o menos nas duas coisas, né? Obviamente. Só pode ter o menos em uma das coisas. Então é isso, gente. Aula de quádricas é isso. Vocês precisam saber das equações, basicamente, e saber identificar as equações com base nos desenhos também, né? Não tem muita complicação nessa parte de quádricas. O que fode mesmo é a parte de cônicas. Então, cuidado na parte de cônicas, que a parte de quádricas é um pouco mais tranquilo, tá? Então é isso, gente. Valeu!